Olá, sou o professor Reinaldo de Oliveira. Estarei hoje ministrando uma aula de biofísica, onde o tema é as estruturas supramoleculares e a célula. Eu sou farmacêutico, especialista em análises clínicas. Quando nós iniciamos o conteúdo, vamos começar falando um pouco sobre a célula. Então, vocês sabem que a célula é uma unidade compartimentalizada. Esses compartimentos é o que nós damos os nomes de organelas. Ele é um complexo de moléculas agrupada por várias funções. Então, cada organela vai ter uma função específica, determinando o desempenho e o envolvimento dessa célula. E as principais funções a ela relacionadas são replicação de DNA, síntese proteica e produção de energia. Então, a célula, basicamente, nós recordamos aí dos conteúdos passados, falando em dois processos básicos, células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas, ela se diferencia da célula eucariótica basicamente pela membrana nuclear. Essa membrana nuclear é que vai delimitar todas as organelas que estão envolvidas dentro desse complexo celular e todos os outros eixos metabólicos. Essa membrana nuclear é o que nós vamos estar como um envoltório, o nucleolo. O nucleolo ele é constituído basicamente por DNA, RNA e proteínas, onde vai haver ali presente todo o material genético. Já as outras organelas, basicamente, estão presentes e constituídas em todas elas. Porém, a célula procariótica, essas organelas estão em volta do citoplasma. Já na célula eucariótica, ela é uma célula mais organizada, contém vários cromossomos e geralmente ela contém muitas organelas. Dando continuidade a esse processo, essas estruturas moleculares elas vão se formar a partir de bases monoméricas. Então essas bases monoméricas elas vão dar continuidade e formar as macromoléculas. Essas macromoléculas vão formar complexos supramoleculares e esses complexos supramoleculares vão formar as organelas que vão constituir a célula. Dentro desses processos, vamos citar alguns exemplos. Nós temos aí a célula em um todo. A célula ela é constituída por uma parede celular, no caso específico das células vegetais. A parede celular é uma macromolécula. Ela contém várias composições à base de celulose. A celulose ela é formada por glicídios. Esses glicídios, no caso, são as unidades monoméricas que vai formar a celulose, que é uma macromolécula, e a celulose vai formar a parede celular, que é um complexo supramolecular. Essa parede celular vai estar presente na célula como um todo. Um outro exemplo bem característico e bem estudado dentro da biofísica é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é constituída basicamente por aminoácidos, que no caso são as proteínas que vão estar presentes, e por lipídio. Então a membrana plasmática ela contém uma bicamada fosfolipídica, onde nessa bicamada fosfolipídica eu vou ter uma porção polar e uma porção apolar. Isso vai dar característica, no caso, ao processo de transporte pela membrana, que também nós iremos ver em outro momento. Além dessa membrana plasmática estar constituída por essa base, dessa bicamada, ela contém algumas proteínas. Essas proteínas vão ajudar com que alguns elementos possam atravessar a membrana do meio intra e do meio extracelular. E essas membranas ajudam a carrear e metabolizar esses transportes. Então, retornando aqui novamente, a membrana plasmática é uma organela que está presente na célula. Então, um complexo supramolecular que está presente na célula. Ela é constituída por macromoléculas, como nós vimos. A membrana é constituída por lipídios e por proteínas, e essas macromoléculas, são constituídas por unidades monoméricas. Ainda dando continuidade, nós temos um outro exemplo. O núcleo da célula, ele é basicamente onde contém o material genético a qual falamos. Nele vai ter os cromossomos.
O cromossomo é o nosso complexo supramolecular. Este cromossomo ele vai estar presente e constituído por macromoléculas de DNA, e essas macromoléculas de DNA vai estar constituída por moléculas monoméricas de nucleotídeos. Então, as estruturas celulares, basicamente, são constituídos por complexos supramoleculares. E esses complexos supramoleculares, eles vão estar constituídos de moléculas mais simples. Então, a membrana plasmática, como nós falamos, é um dos conteúdos mais abordados dentro da biofísica, porque ele é o principal responsável pelo que nós chamamos de permeabilidade seletiva, que é o controle do meio intra e do meio extracelular. Então, a membrana plasmática, ela realiza várias funções. A principal dela é o processo de permeabilidade seletiva. Esse processo de permeabilidade seletiva determina quais substâncias irão entrar ou sair das células e em quais quantidades e velocidades isso vai acontecer. Então, para isso, ela tem ali presente as proteínas que vão funcionar como receptores. Estes receptores é que vão estar responsáveis por realizar o que nós chamamos de reconhecimento celular. Então, dentro desse processo da membrana plasmática, nós temos aí vários processos de transporte. Então, existem os transportes do tipo ativo e os transportes do tipo passivo. A diferença entre esses dois transportes está justamente no gasto de energia, ou também no uso dessas proteínas para acontecer. Nos transportes do tipo passivo, é aquele que não há gasto de energia. Ele vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Então, ele vai determinar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o transporte do tipo ativo, ele vai utilizar energia na forma de ATP. Então, ele vai precisar de um precursor metabólico para que ocorra. Além desses complexos celulares que nós verificamos, há também uma grande base presente nas membranas plasmáticas, que é o que nós chamamos de glicocálice. A glicocálice é uma camada externa da membrana e ela é constituída por uma membrana exterior, onde vai haver presença de glicolipídios, esfingolipídios, glicoproteínas e proteoglicanas. Geralmente, essa glicocálice ela vai ter como principal função nas células de origem animal proteção química e mecânica das superfícies celulares, reconhecimento e adesão celular, topo de inibição, especificidade celular, função enzimática e especificidade dos grupos sanguíneos do sistema ABO. Então, ela vai atuar junto à membrana plasmática, determinando o processo de reconhecimento e caracterizando o que pode ou não penetrar essa membrana e para atravessar para o meio intracelular, determinando aquilo que é benéfico para a célula. E dentro desses complexos celulares, nós vimos que existem várias proteínas presentes nas membranas. Essas proteínas geralmente são inseridas na bicamada fosfolipídicas ou elas podem ainda estar sobre essa bicamada fosfolipídica, como nós podemos ver representada aqui na imagem. Então, as proteínas elas podem ser proteínas periféricas, quando elas estão sobre a bicamada fosfolipídica, ou elas podem ser proteínas integrais ou intrínsecas, que são aquelas que atravessam e permeabilizam a membrana plasmática. Geralmente, nessas proteínas, elas ainda podem estar ligadas a algumas cadeias glicídicas, que são moléculas à base de carboidratos que vão ajudar no reconhecimento e adesão dos compostos que vão atravessar a membrana. As proteínas periféricas, ela interage de forma fraca com a bicamada de lipídios, podendo ser facilmente extraídas das membranas. Então, ela tem a principal função de reconhecer e caracterizar aquilo que pode penetrar para o meio intracelular. Já as proteínas integrais, que são aquelas que estão entre membranas, ela vai atravessar tanto o meio intra quanto o meio extracelular.
Isso ela torna essa proteína muito forte e de difícil extração. Essa proteína dificilmente ela vai sair da membrana, então favorecendo com que ela realize os transportes a partir dessa camada favorecida. Elas podem atravessar a bicamada mais de uma vez, chegando a formar canais de passagem através dela. Então aqui nós temos um exemplo dessa proteína, que ela atravessa a membrana e vai atravessando em várias permeabilidades, formando um canal dentro desse complexo celular. Só lembrando também que esses transportes que ocorrem a partir da membrana plasmática vai ser favorecido a partir de íons que devem estar facilmente carregados, favorecendo com que esses processos de permeabilidade ocorram a partir de um gradiente de concentração. Então, hoje é só e vamos dar continuidade nas nossas próximas aulas.